Bom dia a todos, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Gabriel Leon, a gente está caminhando agora para o último apóstolo dessa série, o apóstolo João. Estou aqui na companhia do meu amigo, do meu irmão Mike. Queria que ele se apresentasse. Bom dia, paz do Senhor a todos. Me chamo Maicon Douglas, estamos aqui, vamos finalizar os estudos dos apóstolos e que esse seja tão proveitoso quanto todos os outros que nós tivemos. Amém. Estou aqui com a seleção brasileira, né? Um dos últimos campeonatos que a gente ganhou de Copa do Mundo, antes de 2002. Mas vamos lá para o apóstolo João, um apóstolo muito importante, um apóstolo ali que era considerado o mais jovem pelos historiadores. E a gente vai estudar e caminhar a respeito da vida de João, aquilo que ele pode contribuir com a gente, aquilo que ele deixou de ensino para nós e aquilo que a gente pode levar como aplicação na nossa vida no dia a dia. Amém? Maicon, abre a Bíblia em Mateus 4, versículo 21 e o 22. A gente vai ver o parentesco de João. A gente até estudou sobre o irmão dele no episódio anterior. E hoje a gente vai focar somente em João. Pode ler. Passando adiante, viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Amém. Então a gente já percebe nesse início, nessa trajetória de João, que ele era irmão de Tiago e que ele caminhava no âmbito assim, de pescador. A profissão dele não está explícita que era pescador, mas ele ajudava o pai dele na questão da pesca. Abre agora em Lucas 5, versículo 10, para a gente enfatizar isso, de que ele era um pescador. E depois em Mateus 10, versículo 2, eu vou abrir. Lucas 5:10. Lucas 5:10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homem. Amém. Vou abrir agora em Mateus 10, capítulo 2. Versículo 2, quer dizer. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então a gente vê também esse chamado de João acerca do grupo dos 12 apóstolos. A gente vê que João, então, ele trabalhava envolvido com a pesca, era irmão de Tiago, que a gente estudou, e que ele também foi chamado para fazer parte, para estar inserido nesses 12 apóstolos a quem Jesus comissionou. Uma curiosidade de João é que Jesus, ele chama ele de Bar-Jonas, que significa filhos do trovão, que a gente vai ler agora, que vai ser, deixa eu só pegar a referência. Marcos 3, versículo 17. Marcos 3, versículo 17. Pode ler. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Boanerges. Amém. Pronto.
Esse episódio foi o episódio que João, ele pede Jesus, ele fala bem assim, o Senhor quer que a gente ora para que desça fogo do céu sobre aquela cidade, sobre aquele povo? E ele, de uma forma bem impetuosa, ele demonstra um caráter muito explosivo nessa questão, sabe? Mas só que João, ele depois, posteriormente, ele se intitula de discípulo a quem Jesus ama, que vai ser no capítulo... O próprio João, né? O próprio João, ele se intitula, é isso mesmo. O próprio João, ele se intitula, vai ser em João 13, versículo 23. 13. João 13, 23. Ora, ali estava, com chegada a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Então, João, ele é conhecido como discípulo do amor. No final, assim, dos seus escritos, nesse escrito aí dele, que ele se intitula, ele é conhecido como o discípulo do amor, apesar de ter condutas explosivas anteriormente, no início da caminhada, juntamente com seu irmão. E posteriormente, ele tem essa característica de ser um discípulo amável, um discípulo que exala amor. João também, ele escreve a primeira carta dele, 1 João, 2 João, 3 João. Ele também escreve o próprio Evangelho de João e Apocalipse, que é quando ele está na reta final da vida dele, já na ilha de Patmos. Então, ele tem uma revelação dos céus, ele tem uma revelação das Escrituras de uma forma profética e de uma forma da vinda de Cristo. Então, ele tem um escrito em Apocalipse, a gente tem uma conduta, uma característica mais de revelação. Se você quiser falar algo também, Michael? Sim, é que a gente pode, né, como João foi, à medida que vai caminhando com Cristo, a gente vai evoluindo, né, a gente vai entendendo que certas características nossas são muito que são muito enraizadas talvez na nossa própria pessoa. A gente tem que controlá-las, a gente tem que firmá-las de um jeito de que eu não posso deixar isso transparecer, porque agora eu tenho uma caminhada diferente, né? Agora eu estou andando com Cristo, estou andando com Jesus. Então, nós vemos toda essa caminhada de João até quando o próprio Deus, né, Jesus, escolhe ele para ele escrever a revelação do que vai acontecendo. Sim, verdade. João também, ele teve presente na ceia. Inclusive, na ceia, ele reclina-se no peito de Jesus, demonstrando um sinal de intimidade, um sinal assim de proximidade de Jesus. Inclusive, é um discípulo muito ousado, um apóstolo muito ousado, só de reclinar ali no peito de Jesus, ele tem essa figura muito íntima com Jesus. Eu gosto de falar que Jesus chama os 12, 3, Pedro, Tiago e João, estão próximos, e João, ele reclina a cabeça no peito de Jesus. Então, a gente vê um nível de intimidade de João mais próximo ainda de Jesus. Sempre tem aqueles que ousam a chegar mais perto de Jesus. Sempre tem aqueles mais ousados em se aproximar de uma forma íntima. Aqueles que, pelo desejar a pessoa de Jesus de uma forma mais forte, ele até demonstra com seu amor aquilo que ele tinha no coração, que é um sinal de carinho mesmo por Jesus. Agora, uma coisa que eu queria que a gente focasse é que no início da caminhada de João, ele é chamado de filho do trovão, pelo seu jeito impetuoso e tudo. E no final, já no meio do processo, na ceia, ele é aquele discípulo que ele mesmo se intitula a quem Jesus ama. Uma coisa muito importante da gente trazer como aplicação para os nossos dias é que uma coisa é eu ter a certeza minha do sentimento meu com alguém. Por exemplo, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, eu amo meu amigo, eu amo essas pessoas.
Outra coisa é a gente validar o sentimento da outra pessoa que ela tem por a gente. Então, João, ele afirma muito forte isso. Ele fala bem assim, não, eu não estou falando eu sou discípulo que ama Jesus. Eu estou falando eu sou discípulo que Jesus ama. Ou seja, tão forte que a gente amar Jesus, é a mesma proporção de saber que ele nos ama. Tanto quanto a gente amá-lo é importante, quanto a gente saber que ele nos ama. Porque a nossa validação da nossa identidade, ela não está somente atrelada ao nosso conhecimento do nosso amor que nós temos por Jesus, mas a nossa convicção do amor que ele tem por a gente. Porque se eu parto minhas expectativas e as minhas ações a partir do quanto eu amo Jesus, sem ter o conhecimento do tanto que ele me ama, eu posso fazer ações a partir de mim mesmo, e não na certeza do amor dele por mim. A Bíblia fala que eu amo ele porque ele nos amou primeiro. Inclusive, João fala isso. Então, a partir do amor de Cristo por nós, primeiramente, de uma forma primordial, de uma forma do início, é por isso que eu amo. Então, meu amor é uma resposta do amor que eu já tenho por ele. Meu amor é já uma resposta do amor que ele tem por mim, quer dizer. Então, primeiro eu tenho essa convicção de que Cristo nos ama, para depois expressar o amor que eu tenho por ele. Então, isso muda muito nossa forma de agir, isso muda muito nossa forma de comportar, porque a gente pode fazer nossas obras, a gente pode pregar, a gente pode criar nossos filhos, a gente pode amar nossa família a partir de um amor que a gente tem, e sem ter a convicção do amor que nós recebemos. E à medida que a gente faz a partir de nós, a gente tem um risco muito grande de nos frustrarmos no caminho. Porque se eu faço pelo meu sentimento e não pela convicção que eu já tenho esse amor dentro de mim transbordante, eu posso em algum momento sentir um vazio dentro de mim. Eu posso em algum momento sentir uma frustração ou uma escassez de aprovação dentro de mim. Então esse é um ponto assim que a gente pode trazer para a nossa vida prática. Que nós somos os filhos a quem Jesus ama. Que nós somos os servos a quem Jesus ama. Sabe? Nós somos a criatura a quem Jesus ama. E por isso, e pelo amor dele primeiro conosco, é que nós o amamos. E pelo amor dele primeiro conosco, é que nós fazemos o que nós fazemos. É que nós trabalhamos, é que nós pregamos. É porque nós recebemos primeiro o amor dele. Sabe, Michael? Isso me impacta muito porque eu nunca tinha parado para atentar nisso. Eu sempre falava assim, não, João era o cara que era íntimo de Jesus, que amava Jesus. Mas ele fala bem assim, não, eu estou validando o sentimento que Jesus tem por mim. Ele tem muita audácia em falar isso. Não, eu sou o cara que Michael ama. É tipo assim, ele está validando o sentimento que a outra pessoa poderia falar. Ele está testificando o sentimento que a outra pessoa sente por ele. Eu acho isso muita convicção que ele carrega, sabe? É uma determinação, né, Isso. da fé dele, de que Jesus me ama e eu tenho isso para mim. E ao entender isso, eu posso falar que ele me ama. É verdade. Eu posso falar que ele me ama e testificar isso através dessas palavras ou das minhas atitudes. Porque se ele me ama, eu posso falar. Ele me ama, eu tenho certeza. Então, eu posso amá-lo de volta. Ele me deu essa oportunidade também. Sim, sim. Vamos agora falar alguns episódios que João esteve presente daquele círculo íntimo que Jesus estava. Marcos, capítulo 5, versículo 37. João está presente ali na ressurreição da filha de Jairo. E Mateus 17, versículo 1 e 2. Vou abrir também. Pode ler Marcos 5, 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Então, João estava presente ali num ciclo que o próprio Jesus determinou. Jesus ele tira alguns ali que estavam incrédulos, tira alguns ali que estavam com sentimentos e um espírito contrário de fé, e fala bem assim que Tiago e João
são os escolhidos para caminhar ali nesse episódio da ressurreição da filha de Jairo. Outro momento muito importante é a transfiguração. Mateus 17, versículo 1 e 2, eu abri aqui. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então a gente vê que 3 dos 12, 3 subiram a um alto monte, a um momento ali de intimidade, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então a gente vê que João, ele tinha esse privilégio, vamos falar assim, não um privilégio de Jesus amar mais eles. Não, porque Jesus amava todos. Jesus ama todos igualmente. Mas eu gosto de falar que existem aqueles que amam Jesus de forma diferente. Eu não estou falando que os outros não amavam Jesus. Nada disso. Mas tem algumas pessoas, tem alguns apóstolos, tem alguns discípulos que eles, pela ousadia, eles provam algo poderoso em Deus. Pela ousadia de Deus, me mostra as suas feridas para mim crer, como Tomé. Me mostra as suas feridas para me tocar. Então eles experimentam porque eles são ousados e precursores em algumas atitudes. Eles tomam pontos de partida que outros não tiveram coragem de tomar. Então a gente vê que João, Pedro e Tiago, eles fazem parte muito desse ciclo íntimo de Jesus. Desses que tomam o primeiro passo de ousadia. Então, à medida que a nossa fome, à medida que o nosso interesse por Jesus, à medida que o nosso amor por Jesus é expressado em ações, em palavras e em vida, nós acessamos lugares mais íntimos em Jesus. Nós acessamos lugares de mais privilégio, vamos dizer assim, de provar coisas mais altas. Inclusive, João, no final da vida dele, que a gente teve um breve relance aqui de falar, João, ele experimenta uma revelação profunda de Cristo. De Cristo não como Jesus, aquele discipulador, mas de Cristo voltando, de Cristo na sua revelação como Messias. Sabe? Então a gente tem esse nível mais alto que João participa. Inclusive no Apocalipse, eu acho que eu não anotei essa referência, mas o próprio Jesus, quando João está tendo a visão, ele fala bem assim, suba aqui, João. Suba aqui que eu vou te mostrar. Ou seja, é como que, João, eleva seus olhos a uma nova ótica que eu vou te mostrar como é a minha visão acerca do que acontece. Porque a sua visão está aqui ainda, mas João, ele tem um convite de subir em um nível mais alto para ver a perspectiva a partir de uma ótica de Jesus, a partir de uma ótica do Messias, amém? Sim, o livro de Apocalipse, sendo como uma revelação, primeiramente para João, além do privilégio dele poder ter tido essa revelação, ele teve o privilégio de também ter presenciado Jesus como rei governante. Então, ao receber essa revelação, ele viu antes de todos Jesus como rei governante. E o que ele ia fazer ali como o senhor governante da humanidade, realmente. Então, é muito interessante a gente estar disposto a estar dentro desse ciclo de intimidade. Sim. Porque Jesus, ele ama todos nós. Só que o eu falar que ele me ama e o meu demonstrar o meu amor por ele e querer falar do meu amor e do amor dele por mim é o que vai me levar a essa intimidade maior. É o que vai nos levar a estar ali entre aqueles que Jesus fala, não, vocês 3 aqui, vocês vêm comigo para vocês testemunharem do milagre aqui agora, testemunharem da revelação que eu vou mostrar aqui agora. Então, isso vem da nossa ousadia de querer mais, estar disposto, a Deus me leva contigo, Verdade. eu quero estar com o Senhor, porque Cristo escolhe eles, Fala, a filha de Jairo tá lá e tipo assim, vocês 3 vão vir e vão testemunhar presencialmente e ver com seus olhos o milagre da ressurreição dela. Sim. Então, Cristo, ele está disposto e ele nos ama e ele está disposto. Mas eu tenho também que responder a essa disposição. Uau, é isso, é responder à disposição, é isso. E quanto mais nós respondemos a essa disposição, quanto mais nós experimentamos isso, mais convicção a gente carrega. Sim.
mais convicção a gente carrega, que nem para chegar no nível dele falar bem assim, eu sou discípulo que Jesus ama. Para chegar nesse nível, o cara está muito convicto, sabe? O cara está muito convicto. Então, eu desejo que nós como igreja, a gente olhe para Cristo e fale bem assim, eu sou a noiva que Cristo ama. Eu sou a noiva que Cristo zela. E afirmar um sentimento que Cristo tem por a gente, não como presunção, mas como conhecimento. Não como quem duvida, mas como tem convicção do sentimento que Cristo tem por nós. Porque à medida que nós caminharmos nessa convicção, nós tomaremos passos de fé, nós tomaremos passos firmados na identidade que nós carregamos. E nós não andaremos dúbios na nossa fé. Nós não andaremos oscilantes, cambaleantes naquilo que a gente professa. Amém? Amém. Agora, é importante a gente lembrar também que João, ele faz parte de um dos apóstolos que está vamos falar assim, no pé da cruz, quando Jesus está sendo crucificado. João, versículo 19, 26 e 27. Nesse momento, Jesus ele está sendo crucificado, ele está sendo, no momento da crucificação ali de Jesus, está nesse cenário. João, então, ele escreve que, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é João, ele falando dele, ele está escrevendo esse texto e ele mesmo está escrevendo sobre ele. E vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então, João, ele está nesse momento ali que poucos estão. João está num momento ali que somente ele, de apóstolo, ele está. Somente ele está ali nesse momento de crucificação. E então Jesus, ele dá uma ordenança para João para cuidar da mãe dele. Para cuidar como família da mãe dele. Está aí sua mãe e mulher, está aí seu filho. Então, se cuidem como família. Então, essa é um privilégio também de quem fica até as últimas horas ali com Jesus. Sim. Enquanto Pedro, não estou falando, gente, do nível de amor de cada um, mas enquanto Pedro ele nega, enquanto Judas não está presente, enquanto Tadeu não está, João ele faz questão de estar nesse momento. Então, nossa prova de amor, ela mais do que palavras, ela é vista com nossas ações. Porque Pedro foi aquele que falou bem assim, eu não vou te negar de jeito nenhum. Mas no momento da crucificação ele não estava presente. No momento que mais precisou, ele não reafirmou a palavra dele. Isso acontece muito conosco, nós somos pessoas que, Deus, o Senhor tem minha vida, Deus, o que o Senhor quiser fazer, eu confio em Ti, mas no momento que mais nós podemos provar e validar a palavra que nós lançamos, nós corremos. E João é uma prova de que nós podemos fazer o contrário. João é uma prova que esse é o momento exato que a gente pode reafirmar aquilo que a gente professa. Então, a gente pode se revestir dessa coragem e ousadia para que a gente veja esses momentos de tribulação, esses momentos ímpares, inflexíveis na nossa vida, como momentos propícios para a gente reafirmar aquilo que a gente professa. Amém? Amém. Vamos caminhar para o final. Os últimos anos e legado de João. João viveu em Éfeso até a idade avançada. A tradição fala e a história fala que ele morreu de morte natural. Foi exilado em Patmos, em Apocalipse 1, versículo 9. Fala sobre isso. Ele foi conhecido como o apóstolo do amor, 1 João, o capítulo 4, versículo 16, uma das cartas dele. Ele também escreve isso. Então a gente vê que João ele teve uma vida digna, uma vida que validou aquilo que ele professava. Provavelmente, algumas curiosidades sobre João. Provavelmente, João foi o mais jovem dos apóstolos, foi chamado de filho do trovão, como nós falamos, de impetuoso a apóstolo do amor. A gente vê uma mudança de vida mesmo, uma mudança de
não de característica, mas um aperfeiçoamento da personalidade dele. Foi uma testemunha ocular do batismo, milagres e crucificação. A gente vai ver isso em João, eu não vou abrir todos, mas João capítulo 1, versículo 32 ao 34, João 2, versículo 11, João 19, versículo 26 a 27, e João 20, do 2 ao 8, vai contar alguns episódios que ele participou, seja de milagres, seja de batismo, de crucificação e sepulcro. Então, se você tem uma curiosidade maior sobre João, eu recomendo você ler as cartas de João e o livro de João, o Evangelho de João. João foi o único apóstolo que não morreu martirizado, foi exilado em Patmos e foi um homem que viveu de uma forma digna, um homem que viveu de uma forma que o Evangelho o transformou. Então a gente vê nessa série dos discípulos que o intuito de Jesus não é nos escolher pelas nossas características boas, mas é nos escolher pelo coração que nós carregamos. A gente viu que Tadeu é diferente de João. A gente viu que Tiago é diferente, apesar de ser irmão, é diferente de João. Que Pedro é diferente de todos os outros. A gente viu que, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, Judas estaria presente nos apóstolos. Sabe? Então a gente tem esse conhecimento que Jesus nos escolhe pelo nosso coração e nos dá uma oportunidade de caminharmos com Ele. E à medida que nós caminhamos, nós somos aperfeiçoados. À medida que nós damos passos, nós somos transformados na nossa característica, na nossa conduta, na nossa personalidade. Nós somos aperfeiçoados para parecer mais com Cristo. É isso. Tem mais algo para falar? Não, tem não. Tem não, né? Então, só realmente agradecer por esses momentos que a gente aprendeu aqui sobre todos os apóstolos. Tivemos essas oportunidades de estudar a vida de cada um, aprender com os erros e com os acertos e trazer isso para as nossas vidas e até mesmo se identificar com situações. Isso é confortante e faz com que a nossa fé cresça, né? Porque ali todos eles foram testemunhas oculares de Jesus, dos seus feitos, da sua morte e ressurreição. E como nós vimos também no estudo de Tomé, nós não vimos e ainda cremos. Nós somos bem-aventurados por isso. Nós somos bem-aventurados por isso. Verdade. Gente, foi uma honra a gente fazer parte dessa série dos apóstolos. Foi um privilégio a gente, como Ministério de Jovens, a gente ter essa incumbência de estudar sobre os apóstolos. Queria te convidar para que você viesse mais vezes à igreja, para que você viesse aos sábados, aos domingos, a participasse nos nossos grupos de oração, para que você participe como família. A gente tem caminhado nesse propósito de unidade e a gente tem visto Deus transformando a partir da unidade. Existe uma glória que Deus derrama para que caminhamos como um só coração, para que caminhamos em unidade e unicidade. E queria agradecer você pela audiência, queria agradecer você por estar acompanhando essa série. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que você cada vez mais se sinta pertencente e abraçado pela nossa família. Amém? Vamos orar, vamos fechar essa série com oração. Jesus, obrigado, Jesus, por esse momento, Pai. Obrigado, Jesus, por esse coração que nós temos, Pai. Deus, eu te peço, Pai, para que assim como os apóstolos foram transformados, Pai, que nós venhamos a caminhar em transformação, que nós venhamos a caminhar, Deus, em mudanças de hábito, caminhar, Deus, em cada vez mais passos mais altos, Pai. Que nós venhamos, Deus, a ter um coração, Pai, segundo o teu coração. Essa é a minha oração, Jesus. Que nossa vida seja transformada diariamente pela revelação que há em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém.